o imposto de renda já pode ser entregue à Receita Federal. Começou agora às 9 horas o prazo, vai até o dia 31 de maio. Até 31 de maio o prazo para o acerto de contas com o Leão, declaração do imposto de renda pessoa física 2023, ano base 2022. E para tirar as dúvidas nossas e dos ouvintes, nós estamos recebendo aqui no estúdio um especialista, contador, diretor do Sescom-RS, que é o sindicato que representa as empresas contábeis do Rio Grande do Sul. Ele que todos os anos vem aqui nos ajudar a entender as novidades e as coisas antigas que a gente já esqueceu também do ano anterior. Célio Lewandowski, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Giane. Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes. Célio, a gente já está recebendo, eu faço aqui o convite para os ouvintes que quiserem, podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da Gaúcha, 996995218. Mas antes, de uma forma geral, quais são as novidades do imposto de renda neste ano e quem precisa fazer a declaração? Bom, vamos começar pelo quem precisa entregar, né, Leandro? Ficam as mesmas regras do ano anterior, ou seja, quem recebeu rendimentos tributáveis até 28.559,70, quem recebeu rendimentos tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil, quem teve mais que 300 mil de bens em 31 de dezembro de 2022, e a novidade, realizou operações de alienação em Bolsa de Valores cuja soma for superior a 40 mil reais de alienações no ano, ou, né, Jane, que tenha tido ganho de renda variável tributável. Quando é que tu tem ganho de renda variável tributável? Quando num mês tu vende mais do que 20 mil reais em ações e teve ganho nessas ações. Aí, independente do valor anual, tu deves declarar imposto de renda. E as outras demais aí que tenha. Também uma grande novidade que nós temos é a evolução das informações da Receita Federal em relação à pré-preenchida, que hoje ela está trazendo mais informações, tá? Até eu tive a oportunidade hoje de acordar um pouquinho mais cedo, né, Leandro? O Leandro foi uma vítima minha, né? Umas 4 da manhã, mais ou menos, ele mandou mensagem. Isso, e aí eu fui lá... Manda meia-noite depois das 4. E eu fui lá baixar minha pré-preenchida e a da minha esposa para primeiro ter, né? Ter aquele olhar e enxergar. E ali eu vi que... Então diz aonde baixa, porque eu já tenho perguntas aqui de ouvinte perguntando onde eu encontro a minha declaração pré-preenchida. Ah, perfeito, Rosane. É bem fácil, gente. Tu vai no próprio programa da declaração e ali tu tem 3 opções para iniciar. Baixando até pré-preenchida. Então, se tu clicares ali no baixar a pré-preenchida, ele vai te direcionar, Rosane, para o gov.br. E aí tu tem 2 caminhos para fazer. Quem tem certificado digital, como nós, profissionais da contabilidade, ou muitos contribuintes aí que são empresários ou profissionais que precisam ter o seu eCPF, baixa com o seu certificado digital, que é muito fácil. Ou via gov.br para quem tem selo prata ou selo ouro, no próprio programa do Imposto de Renda, Rosane. E como é que faz para autorizar, que é uma outra novidade desse ano, como é que faz para autorizar que outra pessoa faça a sua declaração pré-preenchida, tenha acesso a essas informações? Então tu tem que entrar via gov.br no meu imposto de renda, que é lá no site da Receita Federal, e ali, Giane, tem um linkzinho onde tu faz a autorização de acesso. Lembrando que essa autorização vale por 6 meses e também é só para até 5 pessoas que tu pode dar que pode receber o acesso. Célio, tu tem o aplicativo no celular também? Não, eu por dever de ofício, como tem um volume um pouco maior, eu uso o programa no meu laptop. Sim, porque as formas são no programa da Receita Federal, vai lá no site da Receita, baixa no computador. Tem a opção também de fazer, para qualquer declaração dá para fazer no celular? Não, tem algumas restrições, né, e que eu me lembro aqui, em relação a quem tem ganho de capital, são aqueles que têm que anexar informações, né, ou quem tem patrimônio ou pagamentos acima de 5 milhões. Então tem algumas restrições. Mas eu diria assim, que a maioria dos contribuintes, tá, podem baixar a pré-preenchida, e a expectativa da Receita é que 25% façam essa utilização dessa facilitação, tá? Mas, gente, temos aqui... O que vem, Célio, só completa para nós o que vem na declaração pré-preenchida, porque, claro, digamos, o que eu recebi
do meu empregador vai aparecer na declaração pré-preenchida. Mas se eu paguei um médico, um psicólogo, um dentista, e ele lançou lá no meu CPF, vem junto também, ou isso eu tenho que lançar com as notinhas e os recibos que eu tenho em casa? Então, o primeiro cuidado, Rosane, é o seguinte: a pré-preenchida são informações que a Receita disponibiliza, mas quem tem a responsabilidade de revisar isso somos nós, contribuintes. E vou dar aqui alguns exemplos do que vem. Por exemplo, vem os rendimentos. Então, no teu caso, Rosane, aquilo que tu recebe aqui no grupo já vai cair direto na tua pré-preenchida. Aqueles pagamentos que tu fizeste em hospital, planos de saúde, previdência privada, tudo isso cai. Se tu fazes consultas com médico particular, pode ou não vir, tá, Rosane? Porque aquele médico que faz o Carnê-Leão Web, que é via site da Receita, e que lança mensalmente os recibos de paciente lá neste sistema da Receita, ele já vai vir na tua declaração. O que não vem, Rosane, ali? Não vem as despesas com instrução. Então, se tu tem teu e teus dependentes, não vão vir. E outra dica que a gente pode dar para os contribuintes é: se tu tem uma declaração conjunta com a tua esposa, com o teu marido, com os filhos, peça primeiro uma autorização deles via ECAC, tá? Que é o site lá da Receita Federal, ou uma procuração eletrônica, porque aí, para o teu CPF, aí tu já vai baixar as tuas informações e vão vir juntas as dos teus dependentes. Se não, vão vir menos informações. Diretor, não tem nada a ver com essa declaração o anúncio do presidente Lula de que a partir de maio vai aumentar o limite de isenção do imposto de renda. Isso é uma coisa para o ano que vem. A Géria que está na minha frente está com aquele olhar dela bravo, porque hoje ela acordou assim, com impactada, né? Como é que é? Com o talagaço, né? Do diesel, né? E realmente, infelizmente, tá, Jane, aquele aumento na tabela vai vigorar a partir de 1º de maio e vai trazer o impacto na próxima declaração do imposto de renda. Tá? Mas assim, só voltando aí à questão da pré-preenchida, cuidados, gente, com a pré-preenchida. Então, dependentes, então nem todas as informações dos teus dependentes poderão vir. Então, se ele teve um rendimento, tu vai ter que lançar manualmente no programa ou no aplicativo. Contas bancárias, que é uma novidade, gente, que vem neste ano, tá? As contas bancárias está dando ainda um probleminha. Vou dar o exemplo meu pessoal. Eu tenho uma conta bancária minha e da minha esposa, dona Jânia, que manda lá em casa. Então, o que aconteceu? Veio nas duas declarações o valor. E ainda um pouco assim, vamos supor assim, um pouco mais assim, complicado. Ainda mudou a minha situação do ano anterior, ou seja, ela colocou nos 2 anos o valor. Por quê? Porque a Receita não conseguiu, o programa lá não conseguiu identificar onde eu tinha lançado do ano anterior. Então isso eu vou ter que fazer um ajuste. Mas, gente, vale a pena baixar a pré-preenchida. Eu recomendo, tá? Outra questão, assim, aluguel recebidos de pessoas jurídicas. Então, tu pode deduzir a taxa de administração. Porém, muitas vezes na pré-preenchida, isso não vem por quê? Porque essa informação vem da fonte pagadora, ou seja, do inquilino, e ele não se comunica aí com a imobiliária. Tem vários relatos de ouvintes aqui que estão tentando no aplicativo e relatam que não estão conseguindo, tem problema no aplicativo. Então já fica essa como informação. Bom, a gente não tem ainda um posicionamento da Receita Federal. Não, isso vou te dizer, até o meu querido, o amigo Celso Luft, meu colega, né, que até que me ajuda sempre todo ano nessa questão aí das informações do imposto de renda, tá? Me relatou aqui que está difícil de baixar a pré-preenchida. O que acontece, né, Leandro? Neste momento que está indo e vindo dados, tá? E obviamente que tem muita gente que tem restituição e quer receber no primeiro lote, o volume de informações ultrapassa, né, o limite. Outra informação então, também é congestionamento no gov.br para fazer essa questão então, da pré-preenchida. Teria antecipado a possibilidade de baixar o programa ainda na semana passada, era para evitar esse congestionamento de hoje. Mesmo isso, né, Jane? A gente sabe que historicamente não resolve, né? Porque é um volume muito grande de informações, né? Então, assim, esse primeiro momento, o que eu peço pro pessoal? Calma, né? Se tu podes, tá? Mesmo quem tem restituição, a gente já sabe quem são aqueles que têm prioridade na restituição. Então, se tu não entregar hoje, entregar amanhã, tu deve estar no primeiro lote se tu tá ali nos que tem
essa prioridade por lei. Se não, né, gente, lembrando que a taxa Selic está bem interessante em termos de aplicação. Então, se tu não receber no primeiro lote, que é em 31 de maio, tu vai receber em 30 de junho com 1% de juros. E vamos combinar, né, Jane, que 1% de juros hoje é um bom juros. Tem muitas perguntas de ouvintes, eu vou tentar repassar várias aqui para o Célio, que sempre é muito objetivo nas respostas, e a gente vai conseguir, acho que, atender a uma boa parte. Tem muitas perguntas aqui que podem ajudar também outras pessoas que estão com dúvidas. Uma é do Vinícius Ribeiro, ele pergunta como saber se ele faz a simplificada ou completa. O próprio programa mostra já qual é a mais vantajosa para o contribuinte. Isso, ali no próprio programa, tá? No canto inferior, conforme tu vai fazendo a tua declaração, ele vai opções pela tributação, por deduções legais ou por desconto simplificado. Então ele vai te indicando. Mas mesmo que se tu não olhares isso, na hora de transmitir, ele vai te lembrar. Então se tu tiver, por exemplo, no modelo que é menos benéfico para ti, ele vai dizer, olha, o outro modelo é mais benéfico. Tu quer mudar? Ele te dá essa opção. O André Luiz, tem como deduzir parcela por empregado doméstico? Não, isso já não tem mais previsão legal há alguns anos, né? Dessa dedução da contribuição previdenciária ao doméstico. Tem pergunta aqui do ouvinte de Alvorada, Aniel. Como funciona no meu caso? Fiz vários exames e não me deram nota fiscal. Ficaram de me enviar e não enviaram. Daí ele não tem como declarar se não tiver a nota fiscal? Não, até ele pode ter, tá? Vamos supor, vamos sempre pensar na boa-fé, né? Que as pessoas tenham feito as notas, mas que talvez só não tenham enviado ou tenha dado um problema no envio. Primeiro ele baixa a pré-preenchida e aí ele pode ver ali se essas notas, esses serviços que ele tem, se foram. Se não, ele pode ir no próprio prestador de serviço e solicitar essa documentação. O estabelecimento de saúde, ele tem, tanto quanto o profissional de saúde, ele tem obrigação de entregar a nota para o seu paciente. Nós entrevistamos recentemente aqui o superintendente da Receita Federal e ele explicou um dos objetivos dessas mudanças, que é evitar erro, né? Evitar erro ao colocar as informações dos dados bancários para restituição, porque daí o Pix reduz esse erro, a pré-preenchida, o estímulo à pré-preenchida também, para evitar que as pessoas caiam em malha fina. Tem conseguido isso? Tem se percebido uma redução no número de pessoas em malha fina? Porque essa é uma grande preocupação, né, do contribuinte. Vamos lá. É um transtorno. Pessoas em malha fina, não. Por quê? Porque o que a Receita quer fazer, Jane, primeiro, é evitar aqueles erros que são erros de preenchimento. Mas e também, né, limpar a área para ela poder realmente fiscalizar quem precisa ser fiscalizado, tá? E aqui vai um elogio à instituição Receita Federal. Até nós tivemos um episódio há pouco que demonstrou que é uma instituição de Estado e não de governo, né? Pelo seu trabalho, o belo trabalho que faz em relação a isso. Então, o que vai acontecer, Jane? Por exemplo, nós que somos assim contribuintes que pagamos o imposto devidamente, ela quer separar daqueles que eventualmente podem tentar burlar. Então, com isso, ela vai poder fazer uma verificação melhor naqueles que realmente, né, merecem ser fiscalizados. E lembrando que eu acho que 75%, se não me engano, dos contribuintes têm restituição, Jane. Então, assim, são poucos os que são fiscalizáveis realmente. Então, assim, onde é que tem os problemas? Um item que ela tem trabalhado e vai trabalhar mais, é uma novidade, são as ações, que o pessoal às vezes esquece, tá? E isso veio uma novidade. Se tu tem ações negociadas em bolsa, tu vai ter que clicar ali, informar que é negociada em bolsa e botar o código do papel, que é um código que a Receita utiliza, que é lá da Bolsa de Valores. Então, tu vai ter que pedir para a tua corretora esse código. Recebi uma pergunta aqui que é interessante. A gente já havia falado sobre uma mudança que é sobre o ganho de capital na venda de imóveis. Que quando vende um imóvel, né, aí tu olha o valor de venda, aí tem um ganho de capital sobre o valor que foi pago lá, que não é atualizado, né, que é aquela grande polêmica de sempre. E aí tem um ganho de capital que em cima desse valor tem uma cobrança de imposto. E aqui, qual é o prazo para comprar outro imóvel
e não ter que pagar esse valor? Bom, tem primeiro uma novidade, que esse é o benefício que a gente chama da medida provisória do bem, que é quando tu pega e utiliza o valor da venda de um imóvel na compra de um outro imóvel até 180 dias, tá, Jane? O que mudou já uns 2 anos atrás? Que também tu pode utilizar esses recursos para quitar um imóvel já comprado. Isso facilitou bastante a vida dos contribuintes, tá? E ampliou aí o benefício. Esse benefício tu pode usar uma vez a cada 5 anos, não pode usar continuamente, tá? E ele tem um incentivo para que tu possa, né, fazer a troca de um bem, certo? E pagar o imposto só efetivamente se tu tiveres, vamos supor, ganho de capital contínuo, se tu tem uma habitualidade, né, Jane? Então é isso. E uma novidade que tem nesse ano também é que a Receita vai informar os bens que tu transferiu no registro de imóveis. Então, se tu comprou um apartamento, alguma coisa, e fez a transferência no registro de imóveis, isso já vai vir no teu imposto de renda. E aí vai uma dica, isso vem sem o valor. Por que, Leandro, vem sem o valor? Porque a Receita ela tem o valor de negociação, não o valor efetivamente pago. Então, se tu comprar um imóvel e financiar pelo sistema financeiro da habitação, tu deve ir somando todas as parcelas ano a ano. Então, tu comprou um imóvel, vamos supor, o Leandro aqui olhando para ele, deve ter comprado um imóvel no mínimo de 1 milhão, né? Mas como ele financiou, quando ele chegar ao final, né, Leandro? Pouco debochado, né? Pouco. Ao final, ele vai pagar 2 milhões, 2 milhões e meio, porque tem os juros, os encargos, né, que a Jane sabe bem como funciona, tá? Então, para aquele que vai lançando ano a ano as parcelas pagas, ele ao final vai ter um custo de 2 milhões e não de 1 milhão. Então, ele tem aí pelo menos aí embora não possa se atualizar o bem, né, Jane? Pelo menos tu vai ter um custo real da compra do teu bem. Eu deveria ter seguido a minha carreira de contador, viu, Jane? Célio... O Célio ele acabou se tornando, além de contador, comunicador, né? Porque ele ficava aqui quando eu apresentava, né, o Brasil na Madrugada, ele passava a madrugada tirando dúvidas dos ouvintes aqui. Ação trabalhista precisa declarar como? A ação trabalhista é conhecida como RRA. E aí vem mais uma novidade, tá? Tem lá nos isentos e não tributáveis um item que são juros de ações trabalhistas, tá? Que é o item 27, juros de ações trabalhistas. Os juros, a Receita acabou reconhecendo, né, Jane, que são isentos, porque antes existia uma controvérsia, alguns juros eram isentos e outros não das reclamatórias trabalhistas. Então ele deve lançar em RRA, e aí vai a dica, pode deduzir o valor gasto com advogado deste rendimento, só que tem que obedecer à proporcionalidade. Então, se tu pagou 50 mil de advogado, tu tem que fazer uma regrinha de 3 e dizer quanto disso foi da parte isenta, lança lá na parte isenta, e o que foi da parte tributável pode deduzir da parte tributável. E também, assim, uma outra novidade que tem este ano é nos rendimentos isentos, a restituição que tu recebeu já vai estar lançado lá na pré-preenchida também. Isso também está vindo a informação. Sobre os gastos com educação, mudou o valor para a dedução? Não mudou, porque a tabela continua a mesma, né? Então, as deduções, seja de dependente, seja limite de educação, continuam as mesmas. Quem declara pelo site da Receita precisa ir presencialmente depois? Não, né? Hoje é tudo online. Não precisa tudo online, tu tem assim, a gente não falou, né? Tu pode fazer também a declaração direto, em alguns casos, direto no próprio site da Receita, tá? No ECAC, não precisa baixar o programa. Tem já várias pessoas aqui mandando relatos, algumas já dizendo que conseguiram enviar, algumas relatando problemas. Por exemplo, tem uma mensagem que chega do Leonardo. Como reportar problemas no programa? O erro que dá é ao digitar um CNPJ, o programa busca no banco de dados o nome da empresa que recebeu o pagamento e bloqueia o campo. Ao salvar, ele diz que o tamanho do campo é maior que o permitido e não deixa alterar. Ele fala que está usando a pré-preenchida. Aconteceu contigo esse problema? Não, porque eu ainda não fiz os lançamentos, mas existe um chat da Receita, tá? E os contribuintes fiquem atentos, por quê? Porque esses probleminhas que vão acontecendo, esses pequenos bugzinhos, né? Eles vão sendo consertados. Então, o próprio programa da Receita, ali daqui 1, 2 dias, ele já vai atualizar a nova versão.
tá? Mas se a pessoa precisa entregar logo o seu imposto de renda, ela entre lá no chat da Receita Federal, tem ali no próprio receita.fazenda.gov.br e faça o relato lá que o pessoal vai ajudá-lo. Tem perguntas sobre dependentes. Tem o caso aqui do ouvinte de Porto Alegre, é o Patrick, ele está contando o caso dele, mas daí serve para muitos. Minha esposa mora comigo há 10 anos, não somos casados no papel, ela não precisa entregar a declaração do imposto de renda, ou seja, ela não está no teto, e ele precisa. Ele pergunta se ele pode colocar ela como dependente. Ela tem um filho, posso colocar como meu enteado também como dependente? Vamos lá, poder pode. Mas ele vai ter que fazer uma conta. Por quê? Porque embora ela não esteja no teto, ele está desobrigado a declarar, Leandro. Se tu coloca o dependente, tu também tem que colocar a renda. Ou seja, vai puxar a renda, se ela tem alguma renda, puxa a renda junto. Tem que colocar a renda junto, tá? Então, em alguns casos, não vai valer a pena para ele colocar a esposa como dependente, tá? Então, tem que fazer o quê? Faz primeiro a sua declaração sem o dependente e anota ali o valor do imposto a pagar. Inclui a esposa e o enteado como dependente e ver qual é o novo valor. Se ficar menor, ok, mantém isso aí, ele pode sim colocar. Como declarar herança? Herança tu vais declarar ali nos rendimentos isento o valor da herança, tá? E até tem aí uma discussão, né, Jane, que está surgindo aí sobre a questão da tributação, tá? Ou não do ganho de capital sobre a herança, tá? Então tu coloca ali nos rendimentos isento o valor que tu recebeu e nos bens e direitos o bem individual que tu foi recebendo. Recebeu o imóvel, coloca o imóvel, recebeu cotas, recebeu ações, vai colocando bem a bem o que tu recebeu e determina ali de quem tu recebeu, informa na discriminação de quem foi que tu recebeu, tá? Semelhante àquela decisão também do judiciário da pensão alimentícia. É, exatamente, né, que Jane? gerou aí uma devolução de valores. Bem lembrado, Jane. Assim, o pessoal que está acostumado a lançar a pensão alimentícia como rendimento tributável, tá? Fiquem ligados e abriu-se um campo novo ali, tá? Que é o Código 28 e lance como rendimento isento, tá? Para quem recebe a pensão. Quem paga a pensão, tá, continua sendo um pagamento dedutivo desde que observe as regras. Célio, são muitas perguntas, o tempo passa rápido, a gente não respondeu acho que nem 10% das que chegaram pelo WhatsApp. Mas para fechar, em linhas gerais, quais são as tuas dicas para que o contribuinte não caia na malha fina? Bom, primeiro ele faça a declaração com calma, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto, tá? Então, baixe a pré-preenchida, revise os documentos, dê uma olhada na declaração anterior para poder fazer um cotejamento do que tu está lançando. Utilize o sistema ali, ele tem um checklist e a dica melhor é: após fazer a declaração de imposto de renda, após fazer a entrega, tá? Guarde o seu recibo e abra um código de acesso ou entre no site viagov.br e consulte o processamento da declaração. Porque o que acontece, Leandro? A Receita, ela informa eventuais divergências e dá tempo para que tu possa fazer a retificação. Se tu fizer essa retificação até 31 de maio, que é o novo prazo de entrega deste ano, tá? Tu pode inclusive mudar o regime de tributação completa ou simplificada. Agora, se tu deixar para fazer essa retificação pós prazo de entrega, não tem como mudar. Tu vai continuar com o mesmo regime de tributação que tu escolheu por ocasião da entrega. Célio Lewandowski, contador, diretor do Sescom RS, o sindicato que representa as empresas contábeis do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e um bom período que é de muito trabalho para vocês todos, contadores e as empresas contábeis. Leandro, muito obrigado. Se posso fazer um agradecimento especial? Claro. No início da pandemia, o nosso saudoso e Daniel Escola abriu um espaço aqui, né, para mim, enquanto presidente do sindicato, para que eu pudesse transmitir um recado aqui aos meus colegas. Então, agradecer a Rádio Gaúcha, agradecer o grupo RBS por ter feito a campanha Unidos pela Vacina, nas quais o Sescom se inseriu, tá? E agradecer os nossos colegas que foram muito brilhantes durante o período da pandemia, que apesar das restrições, mantiveram seus escritórios funcionando e atendendo as empresas e as pessoas aí para que a economia continuasse girando. Valeu, obrigado, Célio.
Volte sempre, a gente vai te incomodar mais vezes até o dia 31 de maio. É o prazo, né? Lembrando, o prazo mais estendido. Muitos anos terminava em abril, o prazo vai até 31 de maio neste ano para acertar as contas com o Leão.